Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos conversar com o doutor em Direito Constitucional e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Sandro Rogério de Oliveira. Segundo ele, o indivíduo não tem liberdade de escolher se vacinar ou não. Vamos conversar sobre isso a partir de agora? Pode ser? Vamos sim, já está em contato com a gente via link, né? A nossa tecnologia nos permite agora estarmos em contato também à distância. Já vamos desejar uma ótima tarde e, é claro, seja bem-vindo aqui à nossa programação, doutor, professor também, né, da UFMS, Sandro Rogério de Oliveira. Uma ótima tarde, bem-vindo à nossa programação. Obrigado, Jéssica. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para falar um pouco dessa matéria que realmente se tornou polêmica nos últimos dias. E muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mega 94. Ou a posição defendida pelo senhor, inclusive numa reportagem do Correio do Estado, seria já pacificada entre os juristas do Brasil? Não seria pacificada, mas há uma tendência de pacificação, Robson. Veja bem, nós estamos diante de dois direitos fundamentais que acabam se colidindo. O direito à autonomia da vontade, ou um direito individual de escolha, com o direito de proteção da coletividade. Eu não tenho dúvidas que esses direitos que nós chamamos de transindividuais, direitos que vão proteger a sociedade em várias circunstâncias, eles se sobrepõem aos direitos individuais. Então, há discussões, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que será discutido em repercussão geral, sobre um caso bastante interessante, onde os pais foram até o Supremo Tribunal Federal defendendo o direito de não vacinar o filho menor, né? E o argumento seria suas convicções filosóficas, convicções ideológicas. E esse julgamento ele vai ter repercussão geral, como eu disse, e influenciará todo o poder judiciário, pacificando de uma vez por todas essa matéria. Mas, além disso, nós temos legislações que obrigam o comportamento de se submeter à vacinação. Principalmente a Lei 13.979, agora de fevereiro de 2020, que deixa claro que o Estado brasileiro pode exigir a vacinação dos indivíduos, das pessoas. E é claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente também obriga de forma claríssima que os pais vacinem os seus filhos, né, preservando a integridade física, a saúde dos seus filhos. E é evidente que podem sofrer sanções se não obedecerem o que foi determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para aquelas pessoas que não tiveram acesso a essa reportagem publicada no Correio do Estado, seria possível o senhor resumir o seu posicionamento pessoal em relação a essa questão? Por que o indivíduo não teria, então, o direito de escolher entre ser vacinado ou não? Sim, porque a escolha de ser vacinado ou não ser vacinado, ele vai interferir também na integridade da coletividade. Ele não é uma ilha que ficará, esse indivíduo não é uma ilha que ficará imune à doença, né? Ele ficará ali transitando pela sociedade e é evidente que ele pode transportar o vírus e ser um vetor de disseminação da doença. A vacinação, ela não existe apenas para a proteção do indivíduo. Ele tem uma finalidade de proteção da coletividade, né? Então, nesse sentido que eu faço a defesa. Nós não temos o direito de, sob o argumento de uma vontade
de um pensamento individual colocar em risco os demais membros da coletividade. Tá? Fazendo uma analogia, até um tanto quanto grosseira, é a mesma coisa que se nós permitíssemos que alguém dirigisse embriagado. Ele vai dizer, olha, mas eu bebi só um pouquinho, eu aguento dirigir com X miligramas de álcool no sangue, não, mas eu não quero ser ali prejudicado pelo Estado, porque eu tenho resistência, quer dizer, ele acredita que tem resistência ao álcool. Uma comparação tanto quanto grosseira, mas serve para ilustrar bem isso. Eu acredito que eu tenho razão, eu acredito que eu seja imune, ou eu acredito de forma até ideológica ou filosófica que aquela vacina, aquele produto não é bom ou me causará algum dano. E aí surgem aquelas sociedades, grupos de pessoas na sociedade, que são chamados de grupos anti-vacina. E por incrível que pareça, esses grupos anti-vacina, eles ficaram mais potentes, com maior penetração na sociedade, quando um médico britânico publicou na revista The Lancet, uma das mais renomadas na área da medicina, um artigo dizendo que a vacina de poliomielite, de sarampo, poderia causar autismo nas crianças. Tá? E esse artigo não só foi revisado mais à frente pelos seus pares, como foi retirado da publicação, e o médico perdeu a licença na Inglaterra. Ele não é mais médico na Inglaterra, mas ele encontrou terreno fértil nos Estados Unidos para promover esse tipo de pensamento. Né? Então, é contra isso que nós precisamos ficar atentos. São pensamentos que não encontram nenhuma relevância no mundo científico, acabam, como eu usei a expressão, vinculadas aos achismos das pessoas, tá? E elas acabam procurando na internet, nessa sociedade de informação que nós temos, procuram na internet aqueles pensamentos que são assemelhados aos seus numa corrente anti-ciência. E é isso que nós precisamos evitar, é disso que se trata. A obrigatoriedade da vacina, ao meu ver, evita o prolongamento de doenças e evita que doenças ressurjam, como é o caso do sarampo. Como é o caso da poliomielite, que foi erradicada em território brasileiro, mas, no entanto, nós não estamos alcançando mais os índices razoáveis, adequados de vacinação ano a ano. Esse é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando. A Covid talvez seja um sintoma de uma crise na saúde pública relacionado à saúde coletiva, a vacinação, a imunização da sociedade brasileira por vacinas, até vacinas tradicionais, como o da polio. Entendo, doutor. Agora, em relação aos argumentos contrários à posição do senhor, existe algum que o senhor diria que até num exercício assim de reflexão o senhor admitiria como podendo ser considerado, ou o outro lado que defende o posicionamento contrário não teria nenhuma razão plausível ao seu ver? Robson, o único argumento que eu já li, já ouvi, inclusive alguns comentários também nas redes sociais de pessoas que são anti-vacinas, se referem muito a uma questão de ideologia, é muito pessoal, é muito subjetivo. Tá? E a ciência não é subjetiva, ela é objetiva, ela é fundamentada em testes e experiências, ela se realiza no tempo. E aquela experiência pessoal, aquela subjetividade, ela não tem parâmetro. Eu havia comentado um tempo atrás com outro colega seu, o Robson, de que há uma discussão interessantíssima sobre a Covid-19, se nós estamos ainda numa pandemia
ou se já migramos para a sidemia, que é um termo que começa a ser utilizado na década de 90 por um médico americano, Merrill Sindia, após uma pesquisa de 20 anos com populações portadoras do HIV. E se verificou que, em algumas situações, aquele agente patógeno de uma pandemia, ele pode, ao se aliar a outras doenças ou situações sociais de determinadas populações, portanto, questões socioeconômicas, elas podem gerar um dano muito maior. Então, já existe estudos e já se inicia no mundo acadêmico, científico, falar não mais em pandemia, mas em sidemia, que seria a sinergia, uma sinergia de uma doença, de um problema socioeconômico com a pandemia. Seriam problemas se aglutinando e agravando a condição do indivíduo. As críticas que se fazem à ciência nesse momento, claro, são relevantes, a ciência precisa ser criticada, é óbvio isso, né? Mas vejam, a Covid está nos ensinando algo que nós não conhecíamos, nós estamos aprendendo com essa nova doença. Existe sempre alguma possibilidade que até a ciência se equivoque, cometa erros, mas em se tratando especialmente de adultos, doutor, cabe impor uma decisão através de um decreto ou, na verdade, as pessoas deveriam ser educadas, ser informadas a ponto de elas próprias tomarem essa decisão em favor da sua saúde? Robson, eu sou garantista. Eu sou dos constitucionalistas garantistas. Então, a autonomia da vontade em biodireito, que eu também atuo e leciono, em biodireito constitucional, a autonomia da vontade é uma grande relevância, mas ela não é absoluta. E eu acredito fortemente que a educação ela deve ser patrocinada pelo Estado. A educação informando claramente quais são os objetivos a serem alcançados, quais são os indicadores que nós temos, de onde vem essa vacina, quais são os efeitos que foram já produzidos ou reconhecidos por ela. Informar exaustivamente. Essa é a primeira fase. É informação, é educar. Robson, talvez você, pela idade, se lembra do início do Zé Gotinha, nós lembramos do Zé Gotinha, né? E nós tínhamos uma campanha do Zé Gotinha muito intensa, ela era muito potente. Eu me lembro, quando criança, que os agentes de saúde passavam nas casas vacinando, não levava no posto, passavam nas casas. Então, era mais intenso e não havia reclamação sobre a vacinação. Então, esse fenômeno de antivacina começa agora, do final dos anos 90 para os anos 2000. Em relação ao adulto, nós temos essa situação, educar. A criança, eu não tenho dúvidas que o Supremo Tribunal Federal a determinar a obrigatoriedade de vacinação, né? É claro que o governo ele precisa colocar no programa de vacinações obrigatórias do Covid, como faz com outras tantas. Mas o adulto, além de ser convencido e ser bem informado, e quando eu digo bem informado, é numa linguagem que não seja técnica, em que o indivíduo compreenda, o homem médio compreenda realmente o que está sendo transmitido para ele. Não adianta usar termos técnicos. Tá? Então, nós da academia temos que tomar cuidado com isso, usar exageradamente termos técnicos. E, numa segunda fase, se não obtiver os resultados, aí sim pensamos numa possível sanção. A legislação que regula a Bolsa Família já prevê que se os indivíduos não se vacinarem, não vacinarem os filhos, perde a Bolsa. As crianças, para serem matriculadas, são necessárias apresentar a carteira de vacinação. Alguns trabalhos, alguns tipos de trabalho exigem a carteira de vacinação em dia do trabalhador, para ele ser contratado. São medidas duras, mas, eventualmente, como eu disse a vocês,
que o coletivo ele vai preponderar sobre o individual, eu não tenho dúvidas disso. Agora são 17h15, teremos que fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, professor, mas na sequência retornaremos nesse bate-papo aqui com relação à possível obrigatoriedade da vacina contra a Covid no Brasil e ainda sobre esses posicionamentos aí que, vez por outra, são emitidos pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente fica na dúvida se ele fala apenas retoricamente e discursa demagogicamente para seguidores, ou se de fato ele seria juridicamente ignorante, mal assessorado e por conta disso estaria então cometendo tantos deslizes ao longo aí do seu mandato. Em instantes retornamos, professor. Obrigado. Estamos conversando com o professor Sandro Rogério de Oliveira, ele que é doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de ter esperado durante o intervalo comercial. E agora vamos na sequência aqui do nosso bate-papo, professor. Em especial, considerando essa questão aí da possível obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. É possível que exista alguma sanção penal para o indivíduo que se recuse a ser vacinado? Não sei, prisão, multa, alguma coisa desse tipo, professor? Bom, haveria necessidade de se regulamentar especificamente um crime dessa natureza, né, por não vacinar. O que nós temos no Código Penal são os crimes contra a saúde pública, que poderiam eventualmente ser utilizados. Mas, provavelmente, as sanções viriam mais em forma de restrições de direito. Como eu disse, cancelamento de Bolsa Família, impedimentos de matrícula, obrigatoriedade de apresentar ao empregador, sob penas de não ser contratado, a carteira de vacinação contendo essa vacina. Mas o processamento individual seria muito difícil, até porque, veja, se nós somos mais de 200 milhões, vamos pegar de 5% a 10% da população que não queira vacinar e processar todos, é impossível isso. Né? Então, eu sou ainda da opinião, primeiro, o convencimento, a educação, tornar a população mais informada, tranquilizá-la, e aí, posteriormente, uma penalização, mas ficaria na restrição de direitos, não aquela ação penal, criminal, típica ali do Código Penal. Sinceramente, não acredito nesse tipo de ação e seria facilmente combatido pelos advogados se fosse aplicado com o Código Penal. Fone de um dos nossos ouvintes através do WhatsApp. E o questionamento dele é o seguinte, professor: um governo que tolera e arrecada milhões com a venda de cigarros e bebidas alcoólicas está em condição de impor uma vacinação obrigatória sob o argumento da preocupação com a saúde da população? O que é que o senhor acha dessa afirmação? Sim, eu entendo até a resignação do nosso ouvinte. No entanto, há valores aqui que devem ser discutidos. Né? No que nós estamos diante aqui de um direito da coletividade de se preservar, de ter a sua integridade física preservada, a sua saúde preservada. E é dever do Estado, e é dever dos governos, sejam eles municipais, estaduais ou federal, garantir que nós fiquemos livres de qualquer malefício causado por essa doença. Então, não é um dever. Então, não é uma faculdade. Eu posso, quero, de repente eu faço. Não. É um dever. Tanto é, Robson, que eu estava olhando aqui no intervalo rapidamente, e não sei se eu vou até me antecipar alguma pergunta nessa situação. Incorre em crime de responsabilidade o presidente da República, conforme o artigo 85 da Constituição, inciso 3, né, se ele não tomar nenhuma ação
para proteger a saúde da população. Ou isso não, no caso de omissão, ou se ele causar mais danos à população na sua saúde em razão de um comportamento administrativo inadequado. Então eu não tenho dúvidas que haverá possibilidade do reconhecimento do crime de responsabilidade caso ele não haja de forma mais intensa, mais específica nesses meses até o início do próximo ano. Agora, ontem, inclusive, o jurista Miguel Reale Júnior teve um posicionamento bastante parecido com esse que o senhor está manifestando agora. Na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro, ele discursa para os seguidores, a fala dele é retórica, ou ele, de fato, tá mal assessorado juridicamente e, por ignorância, comete deslizes como esse aí de dizer que a vacina não será obrigatória no Brasil, professor, na sua avaliação? Bom, me parece claro que ele fala para o seu público, ele fala para aquele eleitor cativo que tem um pensamento que eu não chamo nem de conservador, um pensamento bastante preocupante, né? Um pensamento de que eu atribuo eficácia a uma medicação a depender da origem, né? Então nós precisamos tomar cuidado. Claro que ele fala para aquele seu eleitor cativo. Eu não acredito que ele seja mal assessorado, não. Pelo histórico que nós observamos na imprensa, as idas e vindas, hoje eu não quero, amanhã eu concordo, depois retorna, mas eu acredito, Robson, Jéssica e Vinícius que estão nos ouvindo também, que o parlamento será o fiel da balança. Não tenho dúvidas disso. O parlamento se mostrou em vários momentos o fiel da balança. E o parlamento foi parlamento em vários momentos durante esse governo, não só negociando com o Poder Executivo, mas até modificando a legislação tornando-a mais equilibrada. E, em última instância, nós temos ainda o Supremo Tribunal Federal. E, Robson, há 2 dias atrás, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal por um partido político, né, que eu não faço a referência aqui em razão da propaganda eleitoral, eventualmente, né, para ficarmos todos nós sem nenhuma responsabilidade nesse campo, mas foi proposta lá uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo objetivo é que o Supremo autorize e dê plenos poderes aos estados e aos municípios de tornar obrigatória a vacinação. Ou seja, o governo federal ele está sendo, aos poucos, como foi em outros momentos, alijado da discussão por conta dessa retórica. De hoje eu penso dessa forma, amanhã não quero mais, mas o meu eleitorado me detonou nas redes sociais, eu modifiquei ali a minha comunicação. Isso não cabe para um governo central como é o presidencialismo numa república nos nossos moldes. Né? Ele governa para todos, ele não governa para a rede social, ele não governa para um grupo específico, ele governa para todos. Então nós temos aqui um momento em que nós estamos percebendo a realização daquilo que nós chamamos em direito constitucional de freios e contrapesos, mecanismo de freio e contrapeso. O executivo, quando ele não age, ou ele age em contrário à própria Constituição, ou o Parlamento, ou a Suprema Corte, vem, ao serem acionados, vem e equilibra esse discurso. Tá? É claro que o Parlamento ele precisa dialogar com o presidente da República, é evidente, senão nós seríamos um parlamentarismo. Tá? Mas esse sistema de freios e contrapesos serve para isso, para conter excessos ou eventualmente, resolver possíveis omissões. Ontem eu vi a entrevista do presidente e fiquei surpreso que ele desautorizou novamente o ministro da Saúde dele. Né? Então,
Não sou eu que estou... Há pouco disse que o presidente manda e ele obedece, ponto final. Mas apenas para encerrar a nossa conversa, professor, como é que o senhor avalia aí? O senhor acha que foi boa a indicação e a aprovação, inclusive, do Cássio Marques para o STF, diante de todo esse quadro jurídico brasileiro? Robson, eu sinceramente teria outros nomes. Eu acredito que existem outros juristas muito gabaritados no país, que têm uma contribuição para o direito brasileiro em várias áreas, que são pessoas extremamente imparciais, cientistas do direito, que poderiam contribuir muito na nossa Suprema Corte. Mas nós não podemos esquecer que a forma de escolha, ela é política. Apesar do candidato, do indicado, necessário ter notório saber jurídico, ela é uma escolha do presidente da República e passa pelo crivo do Senado Federal, 2 vezes, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, depois lá no plenário. Eu sinceramente teria outros nomes que eu acho muito mais relevantes do que o nome dele, mas é interessante que eu fui ler o perfil dele, li alguma coisa sobre o indicado. Ele é garantista e ele não é um indivíduo alheio à realidade brasileira, né? Eu cheguei a ler alguns julgados dele, bastante interessantes. Então ele é um julgador que vem do Quinto Constitucional, ele é oriundo da advocacia. Apesar de se apresentar como conservador, e nós tivemos ministros que se apresentavam como conservadores na Suprema Corte, como o próprio ministro César Peluso, o Menezes Direito, o falecido Menezes Direito, que quando foram chamados a discutirem temas que são caros à sociedade, que são temas que seriam tidos como progressistas, eles se posicionaram ao lado da Constituição. Professor, e essa é uma escolha que no caso dele vai até 2047. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco, expor o seu posicionamento e colocar de forma tão clara, tão objetiva para todos, em linguagem nada técnica, essa que é a sua opinião e o seu parecer em relação à possível obrigatoriedade da vacinação contra a Covid, no momento em que se colocaria, então, o direito coletivo acima do direito individual. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, você, Robson, Jéssica, o Vinícius e a Mega 94 por dar essa oportunidade de se comunicar sem o tecnicismo com o seu público. Isso é muito importante. Nós, da academia, falhamos nesse momento. Falamos demais no tecnicismo. Muito obrigado, excelente tarde ao senhor. Agora 17h37.